Ministério Público de São Paulo moveu nesta segunda-feira uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Fernando Haddad. Vamos para os detalhes, Caio. É uma ação pedindo a condenação do Fernando Haddad por enriquecimento ilícito. O promotor Wilson Tafner, que é da Promotoria do Patrimônio Público, requer ainda, além da condenação do ex-prefeito de São Paulo, Edgar, Fernando Haddad, requer o bloqueio de bens no valor de 15 milhões de reais, o ressarcimento pelos danos aos cofres públicos, multa civil e a suspensão dos direitos políticos. Isso, claro, é só uma denúncia por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora cabe à Justiça aceitar ou não. Para o promotor fazer essa denúncia, pedir essa série de coisas contra o ex-prefeito de São Paulo, ele se apoiou nas delações do ex-presidente e do ex-diretor financeiro da UTC Engenharia, que assumiram ter pagado dívidas de campanha do Fernando Haddad na campanha de 2012 com uma gráfica aqui do estado de São Paulo, no valor de 2,6 milhões de reais. Segundo eles pagaram isso como uma troca de favores aí, ou seja, é dinheiro de propina. Aí se enquadra, segundo a lei eleitoral, na questão de enriquecimento ilícito, porque, de acordo com a acusação do promotor, Fernando Haddad tinha acesso a todas as contas da campanha, já que ele era um dos coordenadores financeiros da própria campanha. Ele tinha como saber que isso estava acontecendo e ele enriqueceu ilicitamente de acordo com o cargo dele. Por isso, é contra a lei e agora caberá a ele responder na justiça caso essa aceite a denúncia da promotoria. Uma acusação é que foi dinheiro pessoal para ele, assim? Paga a dívida de campanha, o Haddad deixa de gastar e pega o dinheiro da campanha do Partido dos Trabalhadores e bota no próprio bolso. Ô Joel, então, esse assunto que o Caio traz agora, voltado aí ao vice-candidato, como é que eu poderia dizer, o Haddad, né? Na chapa do ex-presidente Lula, hein? Essa chapa que é uma chapa... Vice-candidato é uma boa. Vice-candidato. Uma chapa meio fictícia e tal ainda, né? Mas me parece o seguinte... Aqui olhando mesmo, o nosso ouvinte acompanhando o que está ali no portal do Grupo Jovem Pan, você vê ali que você percebe, a partir dessa notícia que o Caio traz e das coisas que a gente lê ali, do João Dória também, condenado em primeira instância por improbidade, pelo uso do slogan lá, Cidade Linda, para autopromoção, perda dos direitos, previsão de perda dos direitos políticos, tal. O Bolsonaro também, pelo Supremo Tribunal Federal, vai analisar essa denúncia de racismo contra o deputado aí, o pré-candidato, e é uma campanha judicializada totalmente, tem vários personagens envolvidos com a justiça, né? A política brasileira, Edgar, está judicializada. Hoje em dia, esses órgãos de controle, o Ministério Público, o Judiciário, tribunais de contas, eles têm um poder sobre a política enorme. Todo gestor público brasileiro está sujeito, pelos mais variados motivos, a ser processado por improbidade administrativa. Portanto, em si só estar sendo processado, na minha opinião, não indica ainda que a pessoa é desonesta, porque isso está muito comum e você tem procurador aí querendo pegar todo mundo, ou às vezes movido politicamente, então isso acontece muito. Agora, o Haddad, ele é um quadro, ou era pelo menos um quadro que parecia diferenciado dentro do PT, prometia alguma renovação, tinha ideias um pouco mais modernas. E todo mundo se perguntou em 2016 por que ele ficou no PT. Ele recebeu proposta de outros partidos mais íntegros, inclusive, para ir. Por que não foi? Uma dúvida que parou no ar era porque ele já tem o rabo preso lá por causa de 2012, ele já ficou de rabo preso com o PT, ele já tem coisa aí e vai ter que ficar junto deles. E, na minha opinião, ele continuar no PT até agora e com um discurso que também está indo pro velho PT agora, está parando de ter uma ideia de renovação ali, está um discurso cada vez mais, primeiro de defesa só do Lula, segundo as ideias até econômicas e propostas dele também ficando cada vez mais retrógradas, então realmente levanta dúvida, será que tem algo? Mas, na minha sincera opinião, hoje em dia, um político brasileiro ser réu aí por improbidade administrativa em si mesmo não é prova de culpa nenhuma. Aliás, você tocou num bom ponto, que o Haddad era chamado como mais PSDBista dos petistas, né? Exato. Dentro do PT e tal. Agora é o mais petista. Pois é. Agora, você também lembrou bem, só para deixar bem claro para quem pense que isso tem motivação política ou não, tem o Fernando Haddad agora sendo denunciado pelo Ministério Público, mas você colocou bem que na última sexta-feira o João Dória foi condenado a perder os direitos políticos e tal.
E hoje o Supremo Tribunal Federal analisa se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o candidato Jair Bolsonaro, daquelas declarações de quando visitou um quilombola na região Hebraica, de Eldorado, né? Uma palestra e tal. na Hebraica, né? Foi Isso, que ele falou. foi uma Sim. palestra no Clube do Rio de Janeiro, mas referente a uma visita que ele fez num quilombo, sim. do interior de São Paulo. Sim, sim. Tem procurador querendo estar em guerra franca contra toda a classe política também. A gente não pode nunca perder isso de vista também. Olha aqui, para finalizar esse papo, ainda uma notícia dentro do âmbito da Justiça Brasileira. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou ontem para a pauta do plenário virtual da Corte o recurso do ex-presidente Lula contra a decisão que negou seu pedido de liberdade preventiva em abril último. O caso será julgado entre os dias 7 e 13 de setembro. A gente vai acompanhar, mas certamente é um ingrediente a mais já nesse embolado aí, nessa embolada campanha presidencial. Um ingrediente a mais, mas lembrando, o Lula solto da prisão não significa Lula candidato, né? A lei da ficha limpa continua independentemente dele estar ou não dentro da cela, como eu sinceramente acho que deveria continuar.